Olá, bem-vindos a mais um Papo com o Gestor da Rio Claro Investimentos. Meu nome é Pedro Jobim, estou aqui com o Márcios e hoje vamos falar sobre o mês de junho de 2022, um mês muito conturbado na economia brasileira e mundial. A gente vai analisar um pouco aqui do que aconteceu e como nossas carteiras reagiram e que a gente vem fazendo ao longo do mês na gestão. Bom, Márcios, a gente teve um mês muito conturbado, né? A gente olhando aí para o mundo, principalmente, praticamente tudo caindo, menos a China que está se recuperando ali do lockdown, mas Bolsa Americana caindo 8%, o índice Nasdaq de tecnologia quase 9%, bolsas europeias chegando ali perto de 11% de queda no mês, Bitcoin aí mantendo a derrocada, né? As criptomoedas caindo já. Eu acho que o Bitcoin é uma das que caiu menos ali, quase mais de 60% já ao longo do ano. E até o ouro ali, que é o hedge, normalmente para onde o dinheiro vai em momentos muito conturbados como esse, caindo 1,6% em dólar. O que é que influenciou todo esse mês tão negativo no mundo? De fato, um mês muito negativo. A gente teve a alta de 0,75 juros do Fed, uma alta ali que o mercado estava esperando ali em torno de 0,5% vezes 0,75. O Fed trazendo essa alta que trouxe um reajuste a mais em todas as bolsas, né, em todos os ativos de risco, e que a gente vê aí as consequências disso. E a gente continua no trade-off que a gente já vinha falando, né, a gente aumenta muito a taxa de juros para conter a inflação. No entanto, fazendo isso, a gente pode levar a uma recessão. Então, todo mundo está discutindo isso, não só os Estados Unidos, não só o Brasil, todo mundo está discutindo isso para ver o que é melhor. E estão tentando chegar nesse equilíbrio, um equilíbrio difícil que nunca, de certa forma, antes visto por conta do quantitative easing que existia antes e que agora estão parando de injetar dinheiro na economia. E aí estão tentando fazer um equilíbrio com relação à alta da taxa de juros e a diminuição dessa injeção de dinheiro que antes existia. Então, de fato, a gente já viu durante o mês de junho uma crescente na narrativa da recessão, recessão a qual a gente está vendo que, caso aconteça, estão tentando fazer da forma mais branda possível. Mas ainda assim, a gente vê os ativos de risco tendo um reajuste bem grande. Eu só acho um pouco importante até a gente traduzir, né, a importância dos juros. A gente até colocou outros conteúdos aqui nas nossas redes falando um pouco disso, né? Os juros básicos da economia é o que ajuda a gente a precificar qualquer empreendimento futuro. Se eu vou investir numa ação, se eu vou empreender na economia real, eu estou sempre comparando com aquela taxa livre de risco. Ele é o norte, né? O norte que todo mundo tem para olhar e depois comparar se vale a pena ou não. Né? Exatamente. Então, basicamente, quando você aumenta os juros, você está tirando dinheiro da economia, está desincentivando a atividade econômica, e a taxa de juros do mundo é a taxa americana, que é o dólar mundial, né? Quase 80% das transações do mundo são feitas em dólar. E quando eles aumentam a taxa, então o fluxo de dinheiro no mundo começa a ir para os Estados Unidos, então a gente vê também o fluxo de dinheiro saindo. Isso eu acho que a gente pode até já linkar com a performance do Brasil, né? No começo do ano a gente estava mais otimista com o Brasil, ninguém, eu acho que no mundo inteiro, tinha ideia de quão rápido o juros americano poderia subir. Aqui no Brasil, inclusive, os gestores acertaram muito achando que ele ia subir mais do que o esperado, mas foi mais do que o esperado, né? E isso impactou na nossa bolsa, né? Um dinheiro que tinha entrado ali em janeiro, fevereiro do Brasil está saindo agora. Já falar os números aqui, Ibovespa caindo quase 11% esse mês, né? E zerando ali os ganhos do ano. Fundos imobiliários estão perto da estabilidade, ali pagando bons dividendos, mas caíram quase 1% esse mês, eles são bem atrelados aos juros também. Dólar subindo 10%, então a gente chegou ali quase a 4,50 ali na mínima da mínima nos últimos meses, mas já estamos voltando ali perto dos 5,40. E a taxa de juros aí bem alta, né? Então o que tem salvado as nossas carteiras e o investidor no geral, a renda fixa voltando a render muito bem. É ruim para a economia, mas fica mais fácil também para
se proteger um pouco ali através da renda fixa. A gente já vinha falando bastante, né? Assim, a tese Brasil era o Brasil tem que fazer o dever de casa, e aí nesse sentido fiscalmente, para que de fato a gente comece a ser visto com bons olhos, dado esse cenário mundial um pouco mais caótico. E nesse mês de junho a gente viu que esse dever de casa foi um pouco deixado de lado, com a PEC das bondades, enfim, ali já o Brasil olhando para um gasto maior quando a gente não consegue fazê-lo. Então isso traz muita incerteza e também é um dos fatores que internamente atrapalhou bastante a Bolsa. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vem falando desde o começo do ano passado, talvez, né? Muita gente viu muitas oportunidades ali, falando que a Bolsa estava barata, que era hora de aumentar o percentual. Muitos gestores aumentaram o percentual em Bolsa brasileira, inclusive grandes gestores, né? Mas aqui na Rio Claro a gente sempre foi bem reticente com essa questão da proximidade da eleição, principalmente num momento tão conturbado como esse. Tinha uma chance bastante alta de algo como o que está acontecer, que é um péssimo sinal aí para o mundo, né? E interno também para quem quer apostar no Brasil. E aí, para as nossas carteiras, o que a gente vê hoje, né, é de uma estratégia muito pautada em renda fixa. Então a gente já vê ali que faz sentido hoje a gente ficar exposto à renda fixa, dado um cenário em que a gente está vendo os países aumentando a taxa de juros e já aí uma narrativa de recessão por vir. Então, se houver recessão, é muito provável que daqui a 1, 2 anos a gente volte a diminuir a taxa de juros. E nesse sentido, a gente pegando as taxas como elas estão hoje, a gente tem ali uma estratégia muito bem colocada de renda fixa para fazer com que nossos carteiras performem bem. Risco de renda fixa com potencial upside aí de renda variável. Só complementando aqui os títulos pré-fixados do Tesouro também ficaram negativos, né? Isso eu acho que é uma coisa importante as pessoas entenderem. Tem até muita propaganda acontecendo nesse ponto. Eu acho que é importante entender que é uma estratégia muito válida nesse momento, que a gente vem fazendo aos poucos, mas também não é algo para fazer de uma vez ali correndo, porque os juros ainda tem espaço para subir, e quando ele sobe, esses títulos pré-fixados se desvalorizam. Também eu acho que é importante a gente deixar essa mensagem aqui para as pessoas não se preocuparem, né? Se elas verem ali os títulos delas desvalorizando nos próximos meses, também ninguém compra tudo na mínima, mas se você pegou um título ali, IPCA mais 6, IPCA mais 7, que é algo que se você segurar no longo prazo, você vai estar bem protegido, vai ter um retorno ao longo do tempo, desde que você tenha uma estratégia bem definida ali, traçada de longo prazo, e não esteja comprando algo que você vai precisar no curto prazo e não seria o ideal dentro do seu ponto. Exato, eu acho que o ponto aí é o longo prazo, né? De fato, você olhar a estratégia do ponto de vista ali de longo prazo, médio e longo prazo ali, 2, 3, 4 anos, que você consegue ali fazer com que ela performe bem. A curto prazo, de fato, pode cair em algumas pegadinhas que não são interessantes. E momentos difíceis como esse, o grande ponto é exatamente você seguir a estratégia, rever, claro, ela se algo mudou na questão macro, mas seguir ela com tranquilidade, ter a visão de longo prazo. Aqui nas nossas carteiras, queria que você falasse um pouquinho o que a gente fez, como elas performaram, né? Não sofremos tanto com toda a parte de renda variável, né? Acredito que deve ter ficado um pouquinho abaixo do CDI por causa da parte que caiu, mas a renda fixa aí salvando mais uma vez toda a estratégia. Né? A gente fez esse mix, né, de renda fixa e a nossa diversificação em fundos. Foi uma coisa bem interessante, que trouxe um retorno a mais e que aí a gente tem de novo esse olhar de longo prazo para que as coisas inclusive fiquem bem melhores, com o cenário mudando um pouco. A gente também fez uma diminuição um pouco da nossa exposição a ativos no exterior. Isso foi uma coisa também que aliviou um pouco as nossas carteiras, né? Sempre pensando ali no ponto de vista conservador, no ponto de vista ali de fato no longo prazo fazer esse dinheiro crescer com a maior tranquilidade possível. Os ativos exteriores que caíram em dólar, mas subiram em reais, né? Então sim, deu um alívio aí também quando a gente olha o preço em reais das carteiras. E eu acho que a parte cambial também equilibrou com a Bolsa brasileira, né? A Bolsa caiu mais ou menos 10% e o câmbio subiu 10%. Então o hedge aí voltou a funcionar, o que não estava funcionando no começo do ano, mas é natural que isso aconteça, né? Em momentos ruins a Bolsa no mundo inteiro cai e o dólar se valoriza.
e tendo esses dois ativos dentro da carteira, a gente consegue ter um equilíbrio. Os dois no longo prazo sempre se valorizam, né? Mas no curto prazo ele diminui a volatilidade da carteira. É isso, agora eu acho que a mensagem principal é ter calma, olhar o longo prazo e, claro, olhar as oportunidades que o curto traz e que a gente pode pegar, por exemplo, na renda fixa que a gente está fazendo agora, e lá na frente a gente vai sair bem melhor. Perfeito. E aí a gente tem muita liquidez, né? A gente vê uma estratégia muito acertada ao longo desse ano, principalmente, aí, aproveitando os juros altos e também com muita liquidez para a gente poder aproveitar as oportunidades que com certeza aparecem em momentos de crise. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Fiquem ligados aqui nas nossas redes, tanto no YouTube quanto no nosso Instagram. Estaremos sempre aí criando conteúdo interessante. Mandem também suas dúvidas para os planejadores financeiros. Podem deixar aqui embaixo do vídeo também para a gente conversar nos próximos papos com o gestor da Rio Claro Investimentos.